Olá! Hoje vamos falar sobre o gênero Pinus e algumas das suas características invasoras. O gênero Pinus pertence à ordem das coníferas, do grupo das gimnospermas. Sua área de ocorrência natural vai da região polar até os trópicos, englobando os continentes da Europa, Ásia, América do Norte e Central. Porém, ele não ocorre naturalmente na América do Sul. Na região sul, é comum observar essa espécie em vastos plantios florestais. A chegada do Pinus no Brasil ocorreu em meados dos anos de 1960, devido ao programa de incentivo ao reflorestamento, que se teve início em plantios comerciais da espécie de Pinus no país. Entre essas espécies, destacam o Pinus eliote e o Pinus teda, principalmente na região sul e sudeste. Essas espécies são oriundas dos Estados Unidos e elas vieram para a região sul graças à sua adaptabilidade nessas regiões, devido ao relevo e ao clima extremamente semelhante às regiões de ocorrência natural. A grande maioria dos plantios de pinos tem a finalidade da produção de celulose, papel, madeira serrada, chapas, entre outros. O pinus atualmente é matéria-prima para uma grande diversidade de produtos madeireiros e não madeireiros, tornando assim uma cultura de grande retorno financeiro para toda a cadeia produtiva, devido a seu alto aproveitamento. O mercado de madeira e seus derivados cresce a níveis mundiais. A exportação no mundo de produtos florestais alcançam o valor total de 98 bilhões por ano, onde 15% desse total é oriundo de países em desenvolvimento, de acordo com a FAO. O principal mercado consumidor é o da Ásia, que consome 56% de todo o material exportado. Entre os países asiáticos, a China é o maior consumidor. Em seguida, vem a Europa, com 22%. Os Estados Unidos, junto com o Canadá, consomem 15%. E o restante da exportação fica na própria América Latina. O outro lado da moeda. É perceptível a importância social e econômica em todo o país, gerado por todo o setor produtivo envolvendo essas espécies, em especial na região sul, por ter uma melhor adaptabilidade. Porém, essa espécie também pode acarretar sérios problemas ambientais. Os plantios de pinos, por si só, já podem ocasionar problemas ambientais devido à degradação de ecossistemas para a realização do plantio, além da degradação de solo que pode ser ocasionado pelo monocultivo da espécie. Muitos consideram esta questão extremamente ideológica. Sendo assim, iremos focar nos problemas não intencionais ocasionados pelo erro de manejo e pelas características da espécie. Como citado anteriormente, o gênero Pinus apresentou excelente adaptação à região, porém gera impactos ao ambiente natural, ocasionado pela grande quantidade de sementes produzida e pela facilidade na disseminação pelo vento. Além do mais, o gênero apresenta características ecológicas de rápido crescimento, denominadas pioneiras, que ao germinar ocupam o espaço que seriam utilizados pelas espécies nativas no processo, sendo um dos principais motivos de redução da biodiversidade e descaracterização de biomas. Sendo assim, essa espécie é considerada uma espécie exótica invasora. Mas espera aí, o que é uma espécie exótica? E o que é uma espécie invasora? A Convenção sobre Diversidade Biológica define como espécie exótica toda espécie que se encontra fora da sua área de distribuição natural, ou seja, aquela que não é originária de um determinado local. Em outras palavras, espécie exótica é aquela espécie que não é natural daquele bioma. Algumas pessoas, de maneira errônea, atribuem o pensamento de que espécie exótica é toda aquela que não é originária do país. Portanto, uma espécie de ocorrência natural do bioma Pampa, por exemplo, pode se encontrar no bioma Cerrado, dentro de um mesmo país, sendo considerado uma espécie exótica, podendo ou não ser invasora. Já a espécie invasora pode ser definida como uma espécie exótica que prolifera sem controle e passa a representar ameaça para as espécies nativas e para o equilíbrio dos ecossistemas, a qual a mesma passa a ocupar e transformar a seu favor. As espécies invasoras apresentam vantagens competitivas naturais, que
que são favorecidas pela ausência de inimigos naturais, que lhes permite se multiplicar e degradar os ecossistemas. Elas competem com espécies nativas por recursos como território, água, alimento, luz e etc. Em alguns casos, elas chegam a se alimentar das espécies nativas, o que acaba agravando ainda mais o seu impacto ao meio ambiente. Para se ter ideia, pelo menos 37 unidades de conservação no Brasil estão contaminadas biologicamente por algum tipo de espécie exótica invasora. Destas, 25 estão localizadas no Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. A árvore de pinos aparece como a espécie exótica invasora mais comum em todas as áreas. Algumas pesquisas apontam que o principal problema da espécie está relacionado às suas acículas, que seriam as folhas do pinus. E a mesma bloqueia a entrada de luz do sol no solo, impossibilitando a germinação de algumas sementes. Além disso, alguns testes indicam a presença de alelopatia em suas folhas. Outra característica ainda é que, devido ao adensamento e o rápido crescimento, as mesmas acabam matando as plantas menores devido ao bloqueio da luz solar. Alguns autores ainda vão além e relatam que, devido à grande extensão dos cultivos, isso acaba gerando escassez de alimentos para a fauna local. Os métodos de controle. Já que um dos grandes problemas está relacionado com a dispersão da espécie, o controle pode ser realizado nesta etapa inicial, removendo os indivíduos que crescem fora da área de cultivo com facão, foices e, dependendo do tamanho, machados ou serra elétrica. Também podem ser realizadas técnicas para o abate dos indivíduos, como a técnica de anelamento, no qual se retira o floema, tecido vascular, impedindo a passagem de nutrientes das folhas para as raízes, inviabilizando o desenvolvimento do indivíduo. Essa técnica é recomendada para indivíduos localizados em áreas protegidas, para não destruir o entorno com a derrubada das árvores. Recomenda-se que, antes de controlar os indivíduos fujões, o ideal seria prevenir sua dispersão. Para isso, existem diversas legislações que estabelecem os limites e metodologias de manejo do monocultivo, como o Código Civil, o Código Florestal, entre outros. O cuidado no manejo é ideal, porém, assegurar que não se está transportando inconscientemente sementes que podem se prender nas botas, roupas, pneus dos veículos ou equipamentos é realmente muito complicado, por isso o cuidado é extremamente necessário. Uma abordagem estudada para diminuir a taxa de disseminação da espécie é estudado com a inviabilização do pólen, através da técnica de macho-esterilidade. Essa técnica está sendo estudada na Universidade Federal de Santa Catarina, no centro de Curitibanos, com alguns alunos do curso de Engenharia Florestal. Sendo assim, manter a atenção contínua e ficar sempre de olhos abertos é extremamente importante, pois a dispersão do pinus só ocasionará problemas ambientais devido à prática de manejos incorretos. Então, erradicar e evitar a disseminação é fundamental para o controle da espécie. Porém, nada disso é possível se não houver educação ambiental básica, no qual se aborde desde cedo estudos ambientais, engajando a população e sanando-lhe as dúvidas e preparando-as para que não desenvolvam conceitos populares de que não se deve nunca cortar árvores. Pelo contrário, às vezes esse procedimento é extremamente necessário. Gostaríamos de agradecer a atenção de vocês e até a próxima. Created using Powtoon.